menino que faz letras ainda, hein? Meu amigo faz letras, tudo. Tem muita gente na letras. Já era, gente. Boa aula aí. Eu vou tomar um café da manhã rapidinho, comer um pão e já volto. Vai lá. Gente, vocês conseguem entrar num site para responder uma perguntinha? Beleza, é rapidinho, ó. É esse site mente.com. Aí quando vocês entrarem, ele vai pedir um código. Eu vou passar aqui para vocês. Anotei aqui. Não achei onde tá, mas tem aqui também. Ótimo. É mente.com. Ele vai pedir o código, você coloca esse aqui. Beleza. Vamos lá, então. Ótimo. É isso mesmo. Sintaxe é os componentes de uma sentença. Vamos lá. Por componente de uma sentença, pessoal, o que vocês entendem? Vocês acham que um adjetivo é uma parte de uma sentença? Ou já é um outro tipo de análise? Lá nas opções, eu coloquei lá, né? Alguma coisa assim, é a classificação das palavras, verbo, não sei o quê. Essa é a análise morfológica. Quando a gente está falando de sintaxe, a gente está falando de sujeito, predicado, aí tem aquele negócio de objeto, do verbo, transitividade do verbo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação de frases, orações e as relações de sentido que as orações subordinadas e coordenadas têm dentro de uma frase e dentro de orações, que são coisas diferentes. A frase, pessoal, é uma sentença completa de sentido completo. Você lê uma frase, você consegue estabelecer uma comunicação a partir dela. A oração nem sempre. A oração é a parte de uma frase que tem um verbo. E às vezes, quando você separa, assim, tem dois verbos a frase, por exemplo, e você separa, vão ficar duas orações que sozinhas não necessariamente fazem sentido. Aí eu coloquei aqui. Frases são sentenças completas de sentido esclarecido, orações possuem verbo, necessariamente, e uma oração pode não ter sentido completo, considerando que pode representar parte de uma frase. Gente, eu fiz essa apresentação hoje para dar uma coisa mais expositiva antes de tratar de exercícios, aí se tiver alguma coisa que vocês não entenderem, ou se eu falar rápido, tiver alguma dúvida, vocês me interrompem, tá bom? Uma coisa que causa um pouco de confusão na hora que a gente vai fazer a análise sintática é confusão entre predicado e predicativo. Tá. Quando a gente vai fazer essa análise sintática, a gente tem o sujeito, né, a pessoa de quem se fala, e o predicado, que é aquilo que eu estou falando sobre o sujeito. Basicamente, são os componentes essenciais da oração. Só que existem outros elementos em uma oração. Uma oração pode ter uma adjunta de nominal, pode ter uma adjunta adverbial, pode ter um predicativo, o sujeito pode ter um predicativo e o objeto pode ter um predicativo. Objetos são os termos que complementam ali a ação do verbo, o sentido do verbo, né? Então, aquela coisa que a gente fala verbo transitivo. O verbo transitivo precisa de alguma coisa que complete seu sentido e isso vai ser um objeto. Se não precisar, ele é intransitivo. Coloquei essa frase aqui para a gente exemplificar essa diferença entre
predicado e predicativo, e é isso aqui. Meu psicólogo é ótimo e tornou minha vida mais leve. O sujeito vai ser isso aqui, né? Meu psicólogo é ótimo e tornou minha vida mais leve, vai ser o predicado, né? Que é aquilo que se fala sobre o sujeito. O que tem meu psicólogo? Ele é ótimo e torna minha vida mais leve. Esse vai ser o predicado aí. Só que aí a gente tem dois predicativos nessa sentença aqui. Meu psicólogo é ótimo. O ótimo já é predicado, só que ele também é predicativo do sujeito, porque ele é uma característica indissociável ao sujeito. É uma característica que eu estou atribuindo ao sujeito, assim, diretamente. O predicativo geralmente está bem coladinho, assim, ó. Tem um sujeito com um adjetivo, alguma coisa que o caracterize assim perto, ele provavelmente vai ser um predicativo. E tem um predicativo do objeto aqui também, mais leve. Tornou minha vida mais leve. Minha vida aqui está com uma função de objeto, né? Porque está complementando o sentido do verbo tornou. E mais leve está qualificando esse objeto aí. Então é um predicativo do objeto. Tá. Enem. O Enem, ele gosta de... A gente vai ver umas questões do Enem ainda, porque a gente vai conceituar algumas coisas, mas dificilmente o vestibular vai pedir para você conceituar um predicado, vai pedir para você... Mais concurso faz isso. Concurso faz isso bastante. Dá um predicado e pergunta se é verbal ou nominal ou verbo nominal. Mas o Enem não vai fazer isso, não. O Enem ele vai dar uma frase para você analisar e vai ter em todas as alternativas, nas alternativas, vai fazer confusão entre predicado e predicativo. Tipo, vai ter uma... Aqui nesse caso, se tivesse essa frase, por exemplo, no Enem, ele podia fazer uma alternativa falando é ótimo e tornou minha vida mais leve, é um predicativo verbo nominal, por exemplo. É um predicado verbo nominal. Ele faz esse tipo de confusão. Eu coloquei aqui umas observações sobre as duas orações que tem nessa frase aqui, né? Tem a primeira, meu psicólogo é ótimo, e outra depois, meu psicólogo tornou minha vida mais leve. Essa conjunção E aqui faz uma adição, né, de ação para o sujeito. E aí, então, aqui na segunda oração a gente não tem um sujeito explícito, mas continua sendo meu psicólogo. Tá aí oculto. Tem 3 tipos de predicado, tá? Tem o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Tudo vai depender ali do núcleo, da quantidade de coisas importantes que tem aquele predicado. Na primeira oração, meu psicólogo é ótimo, predicado nominal. Tem verbo, né? O verbo ser, só que é um verbo de ligação, não é um verbo de ação. Então, tem um núcleo só que é o nome, que é o predicativo. Então, ele é um predicado nominal mesmo. Agora, aqui na segunda, tem 2 núcleos. Tornou minha vida mais leve. Tem um verbo de ação e tem um predicativo. Às vezes, quando no predicado tem só um verbo, ou um advérbio, que é um elemento acessório, ele vai ser um predicado verbal. Tá, tipos de oração. Isso aqui, às vezes, né, causa tristeza, muita tristeza no ensino médio, subordinado, coordenado, mas não acho que é muito difícil não, gente. E isso aqui cai bastante no Enem. Claro, não é perguntando se a oração é subordinada, substantiva, objetiva, direta. Isso é concurso. Concurso gosta de perguntar a classificação das coisas. Enem vestibular já não faz mais tanto isso, não. Ele dá geralmente uma frase, aí você vê várias classificações e relações de sentido nas alternativas e analisa o que faz mais sentido. E geralmente dá para ir por exclusão. A gente vai ver nos exercícios depois. Mas vamos falar aqui dos tipos de oração, né? Tem as subordinadas e tem as orações coordenadas. Nas subordinadas, quando a gente tem um período, né? Professora, Oi? eu tinha feito uma pergunta, mas a senhora não deve estar vendo porque está aqui na Eu tela. não consigo ver o chat. Não, mas tudo bem, eu falo aqui. Que eu aprendi na escola que quando a gente acha o sujeito, o restante da frase é o predicado, isso está certo? Isso.
Ah, pode ser. Ah, É isso mesmo. sim. O problema é que o sujeito, às vezes, ele tem várias partes. O sujeito tem um adjunto, ou sujeito não, desculpa. Um predicado tem várias partes. Tem um adjunto, vai ter um predicativo, mas no geral, o predicado é o que, na análise essencial, o predicado é o que não é o sujeito. Tá certo. Entendi. Obrigado. Nada. Tá. Podem me interromper, tá, gente? Eu não consigo ver o chat aqui. Subordinada substantiva, eu vou deixar essa por último, que ela é uma chatinha. Mas quando você tem um período, né, uma frase completa lá, com vários verbos, às vezes várias conjunções, quando você tem uma oração que dá uma caracterização, qualifica de alguma forma o sujeito, aquilo é uma subordinada adjetiva. A adverbial, eu trouxe também, inclusive, essa tabela, quando a gente estuda isso na escola, geralmente vem aquela tabela gigante de conjunções, né? À medida que, por quê, pois, sei lá. E aí a gente vai classificando as conjunções para classificar o advérbio. Gente, no geral, quando tem essas conjunções que causam uma relação de sentido na ação, que modifica a ação, que localiza a oração no espaço e tudo mais, ela no geral vai ser uma subordinada adverbial. Quando você vê lá, quando, adverbial, está localizando a oração ali no tempo. Onde, adverbial, tá qualificando não, né? Já adjetiva. Não vamos confundir os termos. Mas quando a oração ela tem um efeito de modificar o sentido ou de especificar o sentido da oração principal, ela vai ser, no geral, adverbial mesmo. E a substantiva, ela tem uma relação mais bem sintática mesmo. Ela é objetiva direta, ela é completiva nominal. Eu vou trazer mais uns exemplos para a gente conseguir visualizar melhor. As coordenadas não tem isso de sentido com oração principal. No período de coordenação não tem isso de ter uma oração principal. São orações equivalentes ali, elas têm o mesmo valor, elas são comunistas. Como é que eu vou saber se é encrenca, subordinada ou coordenada? Isso às vezes Nossa, às vezes confunde a cabeça, mas eu acho que não precisa. Eu trouxe aqui também, deixei uns links aqui, depois eu vou mandar isso para vocês, se vocês quiserem ver isso de classificação ponto a ponto, a substantiva, completiva, nominal, subjetiva, não sei o quê. Porque a gente não vai pontuar uma a uma aqui, não, que são muitas. Mas a gente vai discutir as relações de efeito e tal, e aí a gente vai classificando a partir disso. Igual eu comentei, gente, nos períodos compostos por subordinação, existe a oração principal e existe a oração adverbial, substantiva, né? A oração subordinada. A oração subordinada, ela está subordinada à oração principal, ela está ali trabalhando para a oração principal, ela é a operária do período composto por subordinação, e no período composto por coordenação não tem isso. Elas estão ali, uma completando a outra, mas elas não são dependentes uma da outra sintaticamente. Se você separa o período composto por coordenação em duas, elas vão ter um sentido. Claro que não o mesmo sentido do período, né? Porque uma ali dá um significado diferente para a outra. Mas elas fazem sentido sozinhas. Elas não são sintaticamente presas. Na subordinação, sim. Aqui, as conjunções. Conjunções subordinativas, tá, gente? Isso concurso gosta. Colocar oração subordinativa e conjunção subordinada. É o contrário. Eu vou até colocar isso aqui depois, não coloquei. Mas as orações subordinadas são subordinadas, as conjunções subordinativas. Não o contrário. Se colocar o contrário, faz aí um errinho conceitual aí, que aí a gente não liga muito para conceituações assim, mas a prova liga. Ó, aqui eu acho, foi como eu aprendi isso, depois da faculdade até. No ensino médio eu não entendia direito, mas é porque ficava muito decoreba.
Mas existe um sentido aqui. Tem coisa na gramática que não faz sentido, é só porque é, aí a gente lute. Mas existem coisas que fazem sentido, a gente consegue associar. E as relações das conjunções aí é um desses casos. A gente tem as conjunções subordinativas causais, essas que, né? Porque, uma vez que, pois, aquelas que explicam a causa da oração principal. As concessivas, embora que, condicionais, se, caso, em comparativa tem. E, no geral, pessoal, isso aqui, ó, das causais até as consecutivas, no geral, elas são conjunções adverbiais. Então, se você pegar uma sentença e tem um ainda que, tem um se, tem um como, tem uma comparação, tem uma causa, tem uma concessão, tem uma finalidade, subordinada adverbial. As subordinadas substantivas e adjetivas, conjunção integrante, né? Porque aqui, ó, o que e o se ele pode ser condicional também. Mas quando ele tem a única e exclusiva função de juntar uma oração com a outra, ele é integrante. A função integrante é isso, é aquela que junta uma oração com a outra, não necessariamente, quer dizer, não necessariamente não, ela não tem um sentido que modifica a ação, porque as que modificam a ação são as adverbiais. Essas aqui, consecutivas, comparativas, temporais. Então, quando você pega um período para analisar, a primeira coisa que você tem que ver é a relação de sentido da conjunção. Se a conjunção ela tá lá só para ligar uma oração com a outra, vai ser uma oração, vai ser um período composto por subordinação, mas aí essa oração com essa oração integrante, ela vai ser ou adjetiva ou substantiva. Aí você vê lá, se ela está qualificando, ela é adjetiva. Dá para ser por exclusão. O que não qualifica a oração principal. Não muda, não localiza no espaço, no tempo, dá uma finalidade, uma condição, sei lá, qualquer coisa assim. Para a oração principal, não causa nenhum desses dois tipos de efeito, vai ser substantiva. A última opção. Aí você vê lá, você tem complemento nominal, aí a gente faz essa luta aí. O período composto por coordenação, como eu comentei com vocês, não tem esse embate de oração principal, oração que localiza a outra. Elas são independentes lá. Elas não são interdependentes sintaticamente. Elas, para aquela frase, para ter aquele sentido de efeito, elas, claro, dependem uma da outra, porque uma dá uma diversão à outra, uma explica a outra, uma conclui a outra. Só que, se você separar essas duas orações da frase, não fica uma coisa incompleta, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Ah, outra coisa que tinha lá no slide dos tipos de oração, eu não comentei, é que as orações coordenadas têm dois tipos, né? Tem a sindética e a assindética. Só que não é difícil, não, pra gente saber quando é assindética e sindética, porque a assindética não tem conjunção. Então, se você vê lá, um período, aqui, o período, vou separar o período a partir do momento em que surge o verbo. Ficaram duas sentenças com sentido ok, é um período composto por coordenação. Só que se não tem conjunção, aí você já sabe que vai ser uma oração coordenada. Só que se não tem conjunção, assindética. Já está aí classificado. Se tem uma conjunção assintética, aí já tem esses tipos aqui. E, aditiva, adversativa, mas, contudo, entretanto, todavia, alternativas, conclusivas e explicativas. Tem aqui alguns exemplos na tabelinha. Ah, uma coisa que eu achei importante trazer também sobre as orações subordinadas adjetivas, só tem dois tipos. Tem a explicativa e tem a restritiva. Só que é muito sutil. É muito sutil perceber a diferença entre elas numa oração. No geral, a gente percebe essa diferença pela vírgula, porque as duas a gente fala igual, assim. Elas são pronunciadas igual, não tem uma grande estrutura sintática que vai causar essa diferença aí.
Antes de ir para os exercícios, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Repetir a apresentação. Aqui. Beleza. Eu vou pegar os exercícios agora. Eu tirei a apresentação para pegar os exercícios, porque senão vai aparecer resposta. Rapidinho, pessoal. Pronto, vamos lá. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe, precisa respeitá-la e pronto. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito do humor da frase está pelo... Espera aí que eu liguei o som aqui, aí agora eu escuto quando tem alguma coisa no chat e eu quero ver. Não tá errado não, tá certíssima. Uma mãe é uma mãe. Esse é um exercício do Enem. Eu passei uma forminha branca aqui porque no site que eu peguei a questão tinha uma bolinha na certa. Mas assim, acho que dá para saber qual que é a B e a C. Né? Vamos lá. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito do humor está indicado... Ah, gente, só um parêntese. Quando vocês estão numa prova, num concurso, seja qual for, tiver uma tirinha e perguntar, Não, vou falar isso depois, senão vou falar isso no final, depois que a gente resolver o exercício. A. Emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra de expectativa ao final. B. Uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. C. Retoma o substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ela atribuídos. D. Utilização de forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. E repetição da forma verbal que reforça a relação de adição existente entre as orações. Algum palpite já? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. A. E você, Giovana, qual você acha que é? Mas é isso mesmo, né? É a mesmo. O bom da sintaxe no Enem, quando tem isso de conjunção, de oração coordenada e tal, aqui é uma oração coordenada, adversativa coordenada, sindética. É porque é justamente isso da gente não ter que colocar lá qual que é a classificação. É uma oração coordenada, sindética, adversativa. Quando você... O ideal desse tipo de oração, ou desse tipo de exercício, é você ir pegar e ir analisar qual é o sentido de efeito da conjunção. Então, se existe alguma coisa a ser decorada, se for preciso, eu acho que é as conjunções que existem. Mas isso a gente já sabe, né? A gente usa. Às vezes tem aquelas muito esquisitonas, né? Por conseguinte, que a gente usa menos. Mas a gente sabe quais são as conjunções. Aí, o bom é saber a definição de conjunção, né? A gente ter isso em mente para resolver esse tipo de exercício. Para não ter que ficar decorando as classificações. Porque se você vai no período, identifica a conjunção
e pensa em qual é a relação de sentido que ele exerce ali dentro, a gente consegue resolver um exercício desse. É uma diversão, é uma finalidade, é uma comparação. E aí, nas alternativas, a gente vai se localizando. Vai indo por exclusão, tira aquilo que não causa a relação de efeito que a gente identificou e vai fazendo os testes ali, ó. Tipo, conjunção aditiva. Vamos supor que eu não lembro se é aditiva, se é adversativa e tal. Mas aí depois cria uma relação de causa e efeito entre as ações. Eu já identifiquei a frase, vi que a conjunção é mas, e aí eu vou ler a frase inteira de novo. Aí a gente já consegue excluir isso aqui. A gente sabe que não tem causa e efeito aí no uso dessa conjunção. Aquilo que eu ia falar no começo, que eu deixei de falar no final, é porque senão eu ia dar uma respostinha. Mas quando a gente tem uma tirinha em um vestibular qualquer, gente, às vezes até em concurso também, mesmo o concurso sendo mais chatinho com essas coisas de definição. Se a gente tem uma tirinha e pergunta o efeito de humor, vem em mente já aquela coisa de ai, não vejo graça nenhuma. Só que o efeito de humor, no geral, gente, nossa, 90%, é a quebra de expectativa. Quebra de expectativa. Não é que eu achei engraçado, não é uma piada, não é, não é assim. Mas, no geral, é uma quebra de expectativa. Começa no primeiro quadradinho, uma tirinha uma coisa, e na outra, uma coisa que vai quebrar aquilo que você estava esperando no primeiro quadradinho. Então, você viu uma tirinha numa conjunção, tô doido, numa questão assim, e nas alternativas fala de quebra de expectativa, dá uma atenção especial. E mesma coisa FUVEST, segunda fase, Unicamp, segunda fase, né? Tem o dia que é só de português, sempre cai uma tirinha, pelo menos sempre tem. Se pergunta a relação de humor, a probabilidade de você ganhar ali um meio ponto só de escrever quebra de expectativa é alta. Quando eu trabalhava na etapa ano passado, correção de prova, a gente corrigia simulado, e aí a gente fazia as quebras das questões, né? Que tem isso na FUVEST. Quando tem questão dissertativa no vestibular, às vezes concurso tem redação também, é que redação já é outros 500. Mas em questão dissertativa, a gente faz quebras, né? Tem a resposta, igual aqui a resposta disso aqui, se isso aqui fosse uma questão dissertativa, qual que é o efeito de humor? Aí tem o emprego da oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa final. É meio ponto para a oração adversativa e meio ponto para a quebra da expectativa. Não lembrei a classificação, coloquei lá quebra de expectativa, ganhei meio ponto nessa questão. Se isso aqui fosse dissertativa, ia ser assim, provavelmente. Aí, às vezes, tem uns corretores mais legais, assim, que gostam de quebrar mais, tipo, 0,25 para oração e 0,25 para adversativa. Às vezes acontece isso, né? Em alguns tipos de questões, isso de quebrar pedacinho por pedacinho. Mas é difícil fazer isso, porque aí dá muito trabalho para corrigir, imagina. Enfim, segunda questão. Assinale a alternativa que possa substituir, pela ordem, as partículas de transição dos períodos abaixo, sem alterar o significado delas. Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês lerem. Espera aí, pessoal, vamos rapidinho aí. Nossa, eu fui dar zoom para poder conseguir ver a imagem direita e logo saí. Meu Deus do céu. Você falou alguma coisa, Giovana? Não entendi muito bem, tava falando com a minha mãe aqui. Eu fui dar zoom, sabe, para conseguir enxergar direito e eu acabei saindo. Saindo do quê? Sem querer, foi sem querer, hein? Não entendi. Da onde você saiu? Daqui.
do Meet. Quando você saiu, o que estava rolando aqui? Uma pergunta, você passou a segunda pergunta, você passou a primeira e a segunda. Assinala alguma coisa lá. Beleza. Beleza. Dá uma lidinha aí e a gente já discute essa questão. Quem já tiver um palpite pode colocar no chat. Ou falar. Vocês que sabem. Vamos lá, vamos ler juntas. Em primeiro lugar, eu vou ler o que está no parêntese também. Em primeiro lugar, observemos o avô. Igualmente, lancemos um olhar para a avó. Também o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Consequentemente, a filha também será morena e alta. Aí tem umas alternativas aí, com várias coisas. Eu ia falar várias conjunções, mas nem tudo que tá aí é uma conjunção. Qual vocês acham que é? Deixa eu ver se já tem algum palpite aqui. C, C e D. Vamos ver. A alternativa D. Tem a explicaçãozinha aqui. Antes de mais nada, observemos a avó. Da mesma forma, lancemos um olhar para a avó. Por outro lado, o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Por conseguinte, a filha será morena e alta. Teve uma outra, já esqueci qual era. C. Vamos ver por que não é a C. Primordialmente, similarmente, segundo e portanto. Vamos montar esse período aí com esses termos aí. Primordialmente, observemos a avó. Aqui já não casou com o sentido de primeiro lugar. Porque primordial é a coisa mais importante. Tipo, é uma relação de intensidade. Primeiro lugar é uma relação de sequência, assim. Quando você fala em primeiro lugar, você, claro, pode ter sentido. Eu tô vendo essa coisa em primeiro lugar porque ela é a mais importante. Mas não necessariamente. Às vezes você só tem uma sequência de fatos que, se forem analisadas naquela sequência, faz mais sentido, ou naquela sequência, tipo, se fosse ver a segunda coisa primeiro, a primeira não faz já mais tanto sentido assim. Enfim, a questão da consecução é diferente da questão da intensidade. Então, aqui já não ia casar essa relação de efeito. Mas a frase faria super sentido, assim. Faria super sentido, só não mantinha o efeito daquilo que estava aqui entre os parênteses. Em primeiro lugar, observemos a avó. Primordialmente, já comentamos aí. Igualmente, lancemos um olhar para a avó. Similarmente, lancemos um olhar para a avó. Aqui estava ok. Segundo, o pai deve ser observado. Aqui ele já fez aquela mesma questão de sequência e intensidade. Segundo, já uma remissão também, né? Mas, segundo, o pai deve ser observado. O segundo também não dá uma relação de também. Como é que é o nome da. Quando é o também, que são duas coisas que devem ser consideradas? Tem um nome isso, mas esqueci.
Mas não causa o mesmo, né? Quando você fala também o pai deve ser observado e segundo o pai deve ser observado, não sei. Não sei se manteria sentido. Todos são altos e morenos. Consequentemente, portanto, aqui também não causava o mesmo efeito, porque portanto é uma conjunção conclusiva. Quando você usa o portanto, você está concluindo uma ideia. Consequentemente, não é uma consequência, é uma coisa que faz com que outra aconteça. Que a outra acontece porque a outra aconteceu. Enfim, portanto, é uma conjunção conclusiva. Se a gente usa em conclusões. Deixa eu ver se aqui tem alguma. Não faz sentido completar a terceira oração com o segundo. Assim, essa alternativa também não pode ser excluída. Aqui também não tem o nome do negócio. Tá, enfim. Era a alternativa D mesmo. Vamos ver essa outra aqui. Essa tem um textinho um pouco maior aí. A gente lê junto. Miss Universo. As pessoas racistas devem procurar ajuda. São Paulo. Leila Lopes, de 25 anos, não é a primeira negra a receber a faixa de Miss Universo. A primazia coube a Janelle Penny, Mission, sei lá, de Trinidad e Tobago, vencedora do concurso em 1977. Depois dela vieram Chelsea Smith, dos Estados Unidos, em 1995, Wendy Fitzwilliam, também de Trindade e Tobago, em 1998, e Mpule Goube, em Botsuana, em 1999. Em 1986, a gaúcha, é difícil, Daisy Nunes, que foi a primeira negra a se eleger Miss Brasil, ficou em 6º lugar na classificação geral. Ainda assim, a estupidez humana faz com que, vez ou outra, surjam manifestações preconceituosas como a de um site brasileiro, que às vésperas da competição, e se valendo do anonimato de quem o criou, emitia opiniões do tipo: como alguém consegue achar uma preta bonita? Após receber o título, a mulher mais linda do mundo, que tem o português como língua materna e também fala fluentemente o inglês, disse que o que pensa de atitudes como essa e também sobre como sua conquista pode ajudar os necessitados de Angola e de outros países. Aí aqui tá perguntando do uso aqui do ainda sim. Vamos um minutinho aí para vocês lerem as alternativas e pensarem sobre essa sentença que está aqui em negrito. O uso da expressão ainda assim presente nesse texto tem como finalidade a. Criticar o teor das informações factuais até ali veiculadas. B. Questionar a validade das ideias apresentadas anteriormente. C. Comprovar a veracidade das informações expressas anteriormente. D. Introduzir argumentos que reforçam o que foi dito anteriormente. E. Enfatizar o contrassenso entre o que é dito antes e o que vem em seguida. O que vocês acham? Quando tem uma questão assim, eu já olho o chat para ver se vocês colocaram alguma coisa. Quando a gente tem um textinho ou um excerto de uma obra literária e tal, um artigo, sei lá, e a gente está pedindo a relação de efeito de sentido de uma conjunção, é bom a gente não entrar na... Como que eu vou dizer isso? Entrar no mérito de crítica ou alguma coisa assim. Porque as relações sintáticas, elas não têm um valor semântico de crítica ou de opinião, esse tipo de coisa. Elas estão ali para conectar uma informação com a outra. Então, ela vai ser
uma causa de efeito de finalidade, de consequência, de objetividade direta, tá certo falar isso? Mas de objetivo direto, vamos falar assim, mais garantido, de esse tipo de coisa. Você nunca vai ter, em uma questão de análise sintática, sobretudo quando é análise de conjunção e oração, um valor semântico de crítica, esse tipo de coisa. Aqui a gente já tirou aqui a... Deixa eu ver o que vocês colocaram antes de falar o que eu quero falar. Ups. E. Exatamente, pessoal. Certíssimo, é aí mesmo. E aqui, nesse tipo de questão, qual é a dica que eu dou? Fazer uma análise rapidinha aqui dos verbos das alternativas. Qual é o tipo de coisa que uma conjunção pode fazer dentro de um texto? Pode criticar algo? Aqui a gente comentou que não. Mas questionar algo, comprovar algo, introduzir algo. Introduzir pode, né? Alguma coisa, tipo, introduzir a finalidade de alguma coisa e tal. Aí a gente vê o que vem depois. Mas aqui, de introduzir argumentos que reforçam o que foi dito anteriormente. Uma oração poderia fazer isso, né? Quando ela é adverbial e traz algum tipo de intensidade. Mas aqui ela traz um contrassenso mesmo, tá certo? Vocês acertaram a questão. Aprovados no Enem, SISU 2021 que venha, não, é 2020, né? O VESTCA 2021, coisas vestibulares direto da faculdade, enfim. Aqui a gente conseguiria resolver esse exercício, caso, assim, eu não sei se vocês já resolveram lembrando que é um contrassenso e tal, que é uma adversão, que é uma coisa aí mais adversativa, mas caso a gente, você tá numa questão dessa e eu não lembrasse definições e tal, dava pra gente ir aqui dando uma olhada nos verbos das questões, assim. Criticar não é uma atribuição sintática. Eu não consigo criticar alguma coisa com uma sintaxe, dependendo da sintaxe que eu faço. Claro, eu consigo construir a minha crítica e conectar as ideias dessa crítica usando bem os conectivos e as conjunções. Mas não é a fórmula sintática que vai tecer essa crítica. Então, não. Questionar, a mesma coisa. Comprovar, a mesma coisa. Aí a gente teria já um cuidado maior nessa D, né? Introduzir argumentos que reforçam o que foi dito anteriormente. Que aí a gente já iria por exclusão, ou por exclusão não, mas já depois de ler a E, que é o que faz mais sentido. Vou colocar aqui. O texto começa citando uma série de vencedoras negras do concurso Miss Brasil, ou Miss Universo, de seguida fala no racismo ainda existente, né? Que é a resolução comentada. Vamos ver, mas acho que tem essa e mais outra só. Aí depois a gente pode... mas falta só 10 minutos. Enfim, depois a gente vê. Vamos ver mais esse exercício aqui. Esse aqui já é um excerto literário. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados instantes cada vez mais completos, a estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrara-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa. Ai, desculpa, gente. Olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Nesse tipo de conjunção, vocês já estão craques, as coordenativas. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado, observando aspectos de organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto. O conectivo mas expressa o mesmo conteúdo nas 2 citações em que aparece no texto. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. Ocupa a posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase.
contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. Eu devia ter posto em negrito aqui também os usos do mas aqui. Se eles já não eram bons, a coisa verdadeira. Se eu tomava mais, eu já funcionava criado. Cadê o mas aqui? Aqui. Mais o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortada, lembrada do que quiseram parar, dando calma. E depois no final, mais essas apenas. Enfim, 1 minutinho. Mas, para vocês pensarem aí o que vocês acham. Deixa eu ver se já temos. E também. Beleza. E Matheus e Lufer. Seu nome é Lufer mesmo? Chama assim? Acho que é E também. E? Nossa, eu odeio essas notificações do Google Meet. Meu. Vamos lá. Tarantam. Rufam os tambores. Alternativa E. Muito bem. Conjunções coordenativas vocês tiram de letra. Eu devia ter trazido mais exercícios de conjunção subordinativa. Na primeira aparição, o conectivo mais traz ideia de compensação. Está calor, mais há vento. Na segunda, por sua vez, mais é usado para enfatizar as sementes que tinha na mão. Muito bem, pessoal. Poxa, tem isso aqui. Ai, caralho. Tem mais essa antes da última que eu trouxe, mais de concurso. Mas aí é aquela coisa chata de classificar as orações. Vamos ver essa aqui rapidinho. Podem acusar-me, estou com a consciência tranquila. Nossa, um parêntese rapidinho. Eu tenho saudades do trema, hein? Não existe mais isso aqui. Caiu no acordo ortográfico de 2009. Mas, nossa, eu gostava muito. Enfim, isso não tem nada a ver. Podem acusar-me, estou com a consciência tranquila. Os dois pontos do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção, portanto, é como pôs embora. Podem acusar-me, estou com a consciência tranquila. Qual é a relação aí entre essas duas orações? É uma relação de conclusão? Portanto, podem acusar-me, portanto, estou com a consciência tranquila? Eu estou com a consciência tranquila, portanto, podem acusar-me? Ou podem acusar-me, portanto, estou com a consciência tranquila? Podem acusar-me, e estou com a consciência tranquila. É uma adição? Uma coordenação adjetiva? Podem acusar-me, como estou com a consciência tranquila? Será que é uma comparação? Pois é uma explicação? O que será que é? Deixa eu ver se já temos. Eu esqueço que o olhinho é o Matheus. Se vocês estão na faculdade já, vocês têm. Eu lembro que é o olhinho. Letra B, quem mais tem algum? Também achava chique a trema, adorava a trema. Ai, desculpa, Matheus. Vamos ler mais uns segundinhos. Gente, próxima aula não vai ter mais sintaxe. Vocês já estão muito bons de sintaxe, cara. Vou passar lá a lista de exercícios para vocês e se porventura alguém tiver alguma dúvida, vocês me perguntam. Aqui a gente
vai falando de outras coisas. E aí, pessoal, qual é... Deixa eu ver se tem mais... Ah, é, tem só de concurso agora. Mas aí a gente... D. Beleza. Nossa, que ódio essas notificações. Alternativa D. Muito bom, gente. Que é coordenada também. É verdade, eu trouxe mais coisas coordenadas. Devia ter trazido mais subordinadas, que inclusive tem mais conjunções, né? Mas disso aqui vocês já estão tirando de letra. Tá ótimo. Acertaram a D. É uma explicação. Isso aqui, gente, é classificação de oração. Eu vou mandar esse slide para vocês. Eu vou colocar outras orações, outras coisas. Acho que não vai dar tempo da gente ver esses últimos 3 exercícios, mas eu posso fazer um vídeo da resolução comentada de algumas questões assim, porque eu não trouxe nenhuma. É uma coisa meio chata, né? Esse negócio de ficar classificando oração e tudo. Mas para concurso cai. Enem é difícil, igual eu comentei, mas às vezes ainda aparece. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando mais disso. Eu não achei que ia ser proveitoso trazer muitos exercícios de classificação de oração, porque não existe muito que a gente possa discutir através daquilo. Porque aí é uma classificação e pronto, né? A gente tem que decorar que se ela tem um efeito de tipo de comparação, ela vai ser comparativa. Se ela tem que ela é subordinada, adverbial, blá blá blá. Então, querendo ou não, já é uma coisa mais decorebinha, né? Que é aquela coisa chata. Eu posso gravar um vídeo explicando isso, se for o caso, indicar material. Mas eu achei que era mais proveitoso a gente pegar aqui algumas sentenças e ver qual é o efeito de sentido que aquela conjunção exerce ali naquela frase e tal. Porque aí eu acho que fica mais tranquilo da gente resolver essas questões que caem mais, que é perguntando mesmo qual é o efeito ali que causa. Geralmente é isso. Tem a oração lá e vai perguntar qual é a relação. Aí vai ter isso. Mas esse último slide eu vou gravar um videozinho resolvendo para vocês. E eu indico coisas, mando coisas, posso trazer uma explicaçãozinha também sobre as classificações que existem, né? A substantiva tem a completiva nominal, a predicativa e tal. E aí não trouxe isso, ficou faltando para esse conteúdo. Então essa parte eu vou gravar separado e colocar lá no Google Classroom para vocês darem uma olhada se quiser. Beleza? Falta 1 minuto aqui, o olhinho já tá aí. Aí eu vou dar 1 minuto aí de intervalo. Beleza, gente? É isso, tá? Qualquer coisa vocês me chamem. Qualquer coisa, se tiver dúvidas, se for o caso, esse tipo de coisa vocês já sabem. Beleza? Então a gente fica por aqui na aula de hoje, beleza? Beijos.